Então, boa noite a todos. Sempre muito bom estar aqui. A Fábio fala do tema, mas ela ajuda a gente a escolher esse tema. E esse título que vem, né, Caminha que a Vida Te Encontra, na verdade é um título de um livro da Ana Teresa Camasmi, que está aqui. Eu tive o prazer de conhecer a Ana Teresa num dos eventos que aconteceram ano passado, eu acho. Ano passado? Esse ano, Paty? Esse ano. Da Federação Espírita, e ela veio fazer uma palestra. E eu não conhecia ela como palestrante, como alguém que atua na doutrina espírita. E a gente teve contato com ela, enfim, né? Trocamos algumas ideias e ela estava em período de lançar o livro mesmo. E vocês vão ver o quanto ele nos convida a algumas coisas bem interessantes. Então, falar de livro é mostrar o livro, é falar um pouquinho do autor, é dizer o que ele trata e, claro, escolher algumas coisas que eu vou conversar com vocês, que não tem como objetivo fazer com que a leitura não aconteça. Ao contrário, eu acho que o objetivo ao final da palestra é que todo mundo queira ir na biblioteca, colocar o seu nome na lista de espera, porque o livro chega só na semana que vem, mas ele vai ter um exemplar ali para quem quiser ler e para quem quiser conhecer. Então, a Ana Teresa, ela, como eu falei, né, ela atua na doutrina espírita, ela é da área da psicologia clínica, faz atendimentos, é professora, esse é o segundo livro dela. Ela é casada, mãe de 3 filhos e avó de 3 meninos, e ela perdeu um dos filhos dela desencarnou prematuramente. Então, alguns dos temas que ela fala têm relação com isso, com essa, né, não é uma perda, na verdade, né? Esse filho, ele vai para um outro plano, nessa crença que a gente tem dessa doutrina, mas ela traz um conforto de uma forma bem interessante quando ela fala sobre esse luto. E aí ela ainda menciona, né, que ela gosta de fazer cerâmica, cuidar de plantas e caminhar. E não é à toa que o livro dela vai falar sobre essa caminhada, né? E o título que ela traz para essa obra é Caminha que a Vida Te Encontra. O livro ele é muito fácil de ler, a linguagem é muito bem acessível, ele tem uma diagramação bem legal, assim, a gente vai vendo a pessoa caminhando ao longo do livro, é bem interessante. Ela faz algumas paradas com alguns pontos, né? E aí ela diz que ela dedica esse livro a todas aquelas pessoas que já estão cansadas de andar em círculos e querem dar o passo seguinte para o caminho do autodesenvolvimento espiritual. Então, coloquei aqui alguns dos temas que ela vai falar, né? Então, ela vai falar sobre dores da alma, ela vai falar sobre esse despertar, ela fala sobre desilusões, sobre conquista do amor, sobre aprender a cuidar da gente mesmo, sobre as questões de violência. Então, tem um capítulo lá que ela fala sobre essas faces invisíveis da violência. Ela fala do luto, como eu disse, né? Então ela conta um pouquinho dessa travessia dela com relação ao luto, fala sobre a importância desse tempo de silenciar e sobre crescimento mesmo, né? E o quanto às vezes a gente tem medo de que isso aconteça. Então, para começar a falar sobre isso, né? Como eu disse a vocês, eu escolhi algumas partes e algum caminho para seguir, até para mostrar para vocês do que ela traz, né? E ela nos convida o tempo inteiro na sua escrita para que a gente olhe sempre para o caminho de onde a gente veio, para que a gente compreenda onde a gente está e a gente saiba para onde a gente vai, né? Então, são coisas importantes que a gente sempre precisa se perceber e entender quando a gente está encarnado nesse plano, mas também quando a gente está desencarnado, né? Entendendo que são movimentos importantes. E ela chama a atenção de que nenhum de nós anda em linha reta, e que a gente precisa observar esse percurso muitas vezes. Às vezes a gente já sabe aonde a gente quer chegar mais rápido, a gente até sabe que aquele caminho reto vai nos dar um caminhar talvez mais rápido, mas a gente precisa às vezes serenar o nosso coração, acalmar, né? E aí entender que talvez a gente precise passar por um outro caminho, que vai nos trazer outros aprendizados, que vai nos levar no mesmo lugar, né? E que a importância é que a gente acolha esses desvios, né? Porque eles fazem parte desse nosso processo. Então, desviar às vezes nos tira de uma estrada mais turbulenta, mesmo que aparentemente ela seja mais rápida, né? E aí ela diz que esse exercício de caminhar ele é necessário.
E que às vezes a gente se engana, achando que a gente precisa ficar parado, esperando que as coisas nas nossas vidas aconteçam. Ela diz que a gente não pode nunca deixar de caminhar. E é nesse caminhar que a vida vai nos encontrar. É mais ou menos essa a lógica do livro, daquilo que ela fala pra gente, né? Então, que a gente observe isso, que a gente entenda que esse caminhar, esse sempre estar em ação, né? Sempre estar buscando alguma coisa é que vai nos ajudar nesse processo que a gente precisa vivenciar. E quando ela fala desse a vida nos encontrar, né? O que ela descreve muito é essa necessidade que a gente tem, que a gente sente, como espíritos imortais que somos, de buscar essa perfeição nesse modelo de Jesus, que é tratado, né, nessa mensagem tão bela de Emmanuel, que foi lida aqui no início da nossa abertura, e que vai nos mostrando que a gente vai fazendo escolhas, né? A gente queremos ser quem perto de Jesus, né? Quem que nós vamos optar por ser? E é importante entender que a gente não vai conseguir ser, talvez, esse único do início ao fim, mas a gente vai passando por momentos e por situações diferentes. Ela primeiro, para começar dessa caminhada, ela vai falar de caminhada, então ela vai diferenciar duas figuras que são interessantes que a gente conheça e que ela vai abordando ao longo do livro, que é quando que a gente se coloca como um andarilho ou quando que a gente se coloca como um peregrino nessa vida que a gente segue. Então, primeiro chamar a atenção de que tanto o andarilho quanto o peregrino, eles caminham, machucam os seus pés, têm as suas dificuldades, né? Então, eles têm o mesmo objetivo, que é essa caminhada. Mas qual é a diferença, né? O andarilho, ele anda sem parar, ele não escolhe um local determinado, né, onde ele quer chegar. Ele está sempre partindo, porque ele sempre tem muito o que andar, mas ele está sempre indo, né? Sempre caminhando. Já o peregrino, ele escolhe um lugar onde ele quer chegar e durante a caminhada ele fica sempre observando aonde ele está, por onde ele passou. Mesmo que ele faça alguns desvios, ele está sempre atento a isso, né? E a intenção é sempre descobrir, né? Ou tentar descobrir quem é que ele vai se tornando ao longo desse caminhar. Então, são diferenças importantes que a gente pode observar, né? E ela faz esse convite a essa observação para que a gente se coloque, afinal de contas, né? Nós somos peregrinos ou nós somos andarilhos, né? Somos peregrinos caminhantes que buscamos a nossa transformação pessoal, né? Em busca de nós mesmos, ou tantas vezes, talvez, andarilhos distraídos, que não temos muita clareza de onde a gente quer chegar, né? Tantas vezes desatentos. E se a gente parar para pensar, acho que a gente se percebe nas duas situações, né? Enquanto a gente está nessa nossa caminhada terrena. Claro, a gente é peregrino aqui na Terra, ou deveria ser, né? Mas é sempre muito comum que a gente siga como andarilho, que às vezes a gente não saiba muito bem o que a gente está fazendo, a gente não tem um objetivo muito claro, né, em algumas situações, a gente não consegue resolver algumas coisas e aí se coloca, né, como esse andarilho, mas a gente não pode esquecer desse nosso foco como peregrino, né? Então, na verdade, a intenção de estarmos aqui encarnados nesse momento é que a gente tenha clareza de onde a gente vai chegar, de como a gente vai chegar. E às vezes esse esquecimento do passado que temos agora nos dê essa sensação de que somos talvez andarilhos e não peregrinos. Então muitas vezes a gente está aqui na Terra por desconhecer aquilo que a gente já viveu, até mesmo por às vezes não entender o que nos espera, o que a gente pretende, o que a gente quer, a gente acaba se comportando como um andarilho e não como um peregrino. E aí ela chama atenção, né? Que a gente observe isso, que a gente fique atento a isso. Ela faz o convite ao despertar, né? Trazendo uma partezinha lá daquilo que Emmanuel nos fala, de que a criatura, a gente precisa indagar, né, de si mesmo o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. De novo a mensagem ali do início, né, das escolhas que a gente vai fazendo a partir daquilo que a gente se entende. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorar o próprio caminho. E aí aquela frase que vem lá, né?
Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Isso é lá de Paulo, né, que está lá no Efésios. Esse despertar, esse levantar na busca do esclarecimento é o que a gente precisa entender como fazer, né, e precisa aprimorar nessas nossas caminhadas enquanto aqui na Terra. Em todos os capítulos ela faz uma proposta de um exercício para a gente no final do capítulo, para que a gente pense, né, para que a gente se coloque diante das nossas descobertas depois da leitura do capítulo. Eu vou fazer o inverso do que ela fez nesse capítulo que eu escolhi. Eu vou primeiro mostrar a proposta, depois eu vou falando um pouquinho do que ela traz, até porque talvez eu não consiga falar tudo do que ela propõe, mas para a gente entender como é que é isso, né? Então ela vai partir lá do Livro dos Espíritos. Deixa eu ver se eu vou enxergar aqui. Para falar um pouquinho da nossa reencarnação atual. Eu vou pegar aqui que eu acho que fica mais fácil. A pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que fala sobre, é o capítulo 2, que vai falar sobre os objetivos da reencarnação, ela pergunta, né, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: qual o objetivo da reencarnação ou da encarnação dos espíritos? E aí a resposta que nos vem é o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Para que a gente alcance essa perfeição, vamos passar por vicissitudes, por várias situações, por provas, né? E a gente vai poder identificar então, né, dentre esses espíritos, ou dentre os encarnados, qual é a finalidade da sua encarnação. Só que o exercício que ela faz pra gente não é que a gente, nesse momento, se identifique agora se somos missionários, se viemos para espiar, se viemos para provar. Ela coloca pra gente que todos nós temos esses 3 momentos na nossa reencarnação atual. E o nosso desafio é descobrir esses 3 momentos, seja como missão, como expiação ou como provas, nas nossas vidas diárias, né? Então ela faz bem isso. Primeiro exercício, vamos dividir esse círculo em 3 partes que não necessariamente são iguais, né? E a gente sabe que não são. Esse não é o meu, esse é um exemplo aqui, mas a gente pode se identificar nas nossas vidas quando que a gente já se percebe nesse contexto mais de missão, quando que a gente se percebe mais em momentos de expiação e quando que a gente se percebe mais em momentos de provas. Então vamos lá. Ontem eu assisti o Evangelho online no Instagram, e eu não vou conseguir explicar aqui tão bem quanto elas explicaram lá a questão das provas e das expiações, as diferenças. Então já fica aqui o convite para quem quiser aprofundar um pouquinho mais isso. A Júlia falou ontem, a Marlete, né, falaram ontem sobre a questão, né, o capítulo do Evangelho, que vai falar bastante sobre essas diferenças de provas e expiações. Mas vamos pensar o seguinte: o que a gente pode pensar? Vamos imaginar, né, que ela está fazendo uma linha de raciocínio. Então ela pegou uma pergunta do Livro dos Espíritos, que fala sobre os objetivos dos encarnados, e faz uma proposta para que a gente pense nisso nas nossas vidas. Então ela diz o seguinte: vamos pensar que tudo que a gente tratar em relação às provas, a gente está pensando no nosso presente. Tudo que a gente tratar em relação à expiação, a gente está pensando no nosso passado, né? Porque a expiação ela vai trazer algumas consequências para o nosso presente. E tudo que a gente falar sobre missão, a gente está falando do nosso futuro. Eu não sei se aqui tem algum missionário, se tiver, eu peço desculpas, mas eu acho que no momento encarnatório que a gente está, talvez a gente ainda não tenha essa condição de missionário, né? Então a gente pretende alcançar essa condição, o que não significa que a gente talvez já não tenha momentos das nossas vidas em que a gente já se coloca como tal, não como missionário ainda, mas momentos que a gente já vivencia, né? Situações que a gente já sabe que a gente está ali se colocando da melhor forma possível, e sim, trilhando esse caminho do bem, né? Seguindo esses ensinamentos de Jesus, mesmo que nos pequenos detalhes, né? E é isso que ela chama atenção, de que a gente precisa cuidar, que às vezes a gente é rígido demais com a gente. A gente às vezes fica só olhando o nosso lado negativo, né? Só tentando melhorar aquilo que ainda não está bom, mas é importante que a gente sempre perceba que a gente tem muitas coisas boas, né? E essas coisas boas, elas vão estar ali, nessa missão ainda chamada como futuro, mas elas estão ali.
Então vamos pensar assim, né? Como eu disse, eu não vou explicar tão bem como estava lá, mas vamos pensar a diferença das provas e das expiações ali, né? Prova é prova, como prova do colégio, como a gente faz lá, a gente faz uma prova quando a gente aprendeu alguma coisa, ou deveria ter aprendido, e aí a gente tem lá, né, um momento em que a gente vai dizer se a gente entendeu ou não entendeu aquilo que a gente vai tratar. Deixa eu mostrar aqui o que eu quero falar sobre isso, né? Então, quando a gente fala sobre provas, a gente tem uma série de locais nas obras básicas que vão falar sobre esse tema, sobre o que seriam essas provas, né? Então, lá no capítulo 5 do Evangelho, tem um item que fala sobre as causas atuais das aflições. Então, é um capítulo bem interessante que vai dizer pra gente o que a gente precisa observar, né? Por que a gente sofre hoje? O que a gente tem feito hoje que tem nos causado essa necessidade de vivenciar essas provas, né? Em alguns momentos a gente escolhe o gênero das provas que a gente vivencia. Quando a gente vai reencarnar, é muito comum, é muito usual que a gente pare, né? Tendo essa visão mais ampliada de espírito imortal que somos, a gente consegue talvez ali discernir melhor e entender as provas ou aquilo que a gente pode passar e que a gente precisa passar, né? Ou as provas que a gente quer fazer. Então vamos pensar que a gente talvez já tenha aprendido alguma coisa e a gente precisa mostrar que realmente a gente aprendeu. Então isso é o que a gente vai chamar das provas. E às vezes a gente escolhe o gênero dessas provas, né? Se vão ser provas mais relacionadas a questões materiais, se vão ser provas mais relacionadas às questões morais, espirituais, enfim. Muitos de nós já viemos aqui encarnados sabendo, né? Ou quando lá escolhemos, entendendo essas provas que a gente precisaria passar, né? E o que ela chama atenção, né? De que aqui muitas vezes a gente busca segurança. Por que segurança? Imagina que a gente tem um conhecimento amplo de várias coisas. De repente a gente passa por um processo para reencarnar, né, e a gente começa esse momento terreno como um bebê, como uma criança que tem todo um aprendizado. Se no nosso interior esse conhecimento maior existe, ele está só esquecido. Então é comum, é normal que às vezes a gente sinta uma certa angústia, uma certa ansiedade de não entender o que está acontecendo, aquela sensação de que parece que eu estou indo pelo caminho certo ou errado, parece que as coisas deveriam ir, parece que a gente sabe o que é, mas a gente não sabe o que é, né? Aquela coisa que a pessoa pergunta, qual é o nome do fulano? A gente fica assim, eu sei qual é, mas eu não consigo lembrar, porque a gente sabe, porque está ali dentro de fato aquilo que a gente quer encontrar e quer buscar, né? Mas esse conforto do mundo material, eu digo conforto porque ele às vezes nos traz segurança, né? Uma aparente segurança, faz com que a gente se perca nesse caminho das provas que a gente precisa vivenciar, né? E aí ela menciona que às vezes a gente vive desesperadamente como se não tivesse amanhã, como se não houvesse amanhã. Então a gente enche o nosso tempo de coisas para fazer, mesmo que a gente reclame todo o final do dia que não deu tempo de fazer nada, porque a gente está cheio de coisa, que esse mundo está corrido, que a gente não dá conta, né? Mas a gente vive desesperadamente buscando na ânsia de alguma coisa que às vezes a gente também nem sabe o que é. Então a gente fica envolto nesse mundo material, muitas vezes preocupado demais com essas questões materiais e vivendo desesperadamente, a gente não percebe esses momentos de provas e talvez até a gente nem se saia tão bem, né? Porque talvez de fato a gente não esteja preparado ainda para isso que a gente escolheu e aí a gente vai ter que passar por isso novamente. Ou por outro lado, são os extremos, né? A gente vive situações em que a gente está meio anestesiado, né? Então a gente anestesiado é como se estivesse parado, quietinho, né? Então a gente não se permite entrar em contato com as coisas que são importantes pra gente. Então é como se a gente ficasse parado e aí a gente fica alheio a muitas coisas que estão acontecendo ao nosso entorno e aí a gente perde a oportunidade de viver essa realidade, né? Ela coloca que esses extremos são extremos de situações em que a gente quer evitar a realidade. Afinal de contas é isso que a gente faz muitas vezes, né? Então
não é nenhuma coisa nem outra, mas a gente talvez consiga se perceber em momentos em que a gente vive desesperadamente ou que a gente vive cansado, né, meio que anestesiado. Muitas vezes, claro, é um cansaço físico, mas muitas vezes a gente se leva para esses caminhos, né? A gente não quer entrar em contato com algumas coisas e aí a gente se coloca paradinho, né, torcendo para que o dia passe, para que ninguém me veja, para que ninguém converse comigo, porque talvez seja melhor eu seguir esse caminho nessa situação. E aí, Leon Denis vai trazer uma frase bem interessante para a gente observar em relação a isso, né? Quando ele diz que tudo que vive nesse mundo, natureza, animal, o homem, sofre. Por quê? Porque essa fuga da realidade muitas vezes está ligada a essa questão da dor e do sofrimento. Então a gente não quer entrar em contato com a dor, a gente não quer entrar em contato, viver esse sentimento, né, esse sofrimento, então a gente opta por passar por caminhos que tangenciam essas questões, né? Mas o Leon Denis diz pra gente que a gente observe que a dor e o prazer são duas formas extremas de sensação. Para suprimir uma ou outra, seria preciso suprimir a sensibilidade. Então isso é importante pra gente. É inseparável e ambos necessários à educação do ser. Ou seja, ele está chamando a atenção aqui de que a gente precisa sentir essa dor, de que a gente precisa sentir, né, vivenciar isso, mesmo que a gente fuja em alguns momentos, e aí a gente acaba fugindo dessas nossas provas, né? Esses momentos são importantes para a gente entender o quanto a gente já cresce, né, ou já cresceu, quando a gente de fato consegue se conectar com essas situações. E aí ela fala pra gente, né, que se a gente se fecha para dor, a gente também vai se fechar para felicidade ou para alegria. Ele fala dos extremos, ele fala que isso é importante. Então às vezes a gente está fugindo da dor, mas a gente tem medo de ser feliz, a gente tem medo de vivenciar essa alegria, né? Quantas vezes, às vezes a gente tem uma coisa muito boa que aconteceu com a gente, algo que a gente quer compartilhar, mas a gente segura, porque a gente olha para o lado e pensa assim, nossa, tem tanta gente sofrendo, eu não vou falar isso. A gente tem até vergonha às vezes de viver isso, né? Vergonha de viver a dor, vergonha de viver a felicidade, e a gente precisa tomar cuidado com isso, né? E aí ela traz a frase que eu gosto muito, né, que ela chama a atenção da gente, quando ela diz que a vida dói. Aí às vezes dói pouco, às vezes dói muito, e pensamos, será que tem um jeito de parar de doer, ou de sentir dor, né? Será que vai vir um dia em que a vida já não vai mais doer? E ela diz que não, que a gente está aqui exatamente para sentir isso. A grande questão é, qual é o tamanho disso na minha vida hoje? O quanto que eu estou dando importância para esse, né, contexto das provas na minha vida no dia de hoje? Porque uma coisa é eu sentir a dor, é eu viver essa dor, eu entender essa dor. Outra coisa é eu passar 24 horas com isso na minha vida, né? Passar 24 horas do meu tempo só nessa situação. Então é importante que a gente perceba que a gente pode mudar e que a gente precisa entender isso, né? Quando a gente fala de expiação, não tem como não lembrar lá do Céu e Inferno, quando ele fala do Código Penal da Vida Futura, em que ele chama atenção pra gente que são 3 etapas que a gente precisa vivenciar para entender essa expiação, né? O que seria essa expiação, então? A gente comete faltas em determinados momentos e a gente precisa passar por situações para rever, para retomar essas faltas que a gente já cometeu. Bem longe de ser um olho por olho, dente por dente, né? Então, se eu matei alguém, hoje eu tenho que ser morto por alguém. Se eu fiz isso, hoje tem que ser aquilo. Não é assim, né? A lógica da expiação não é essa. Cada um de nós vivencia esses momentos de expiação de formas diferentes, né? E cada um vai crescendo ao longo dessas dificuldades e a gente vai entendendo como que essas expiações se dão, né? E lá no Céu e Inferno ele chama atenção para 3 condições para que a gente reabilite os nossos corações, né? Então ele diz que para a gente vivenciar a expiação, que seria o chamado resgate, primeiro a gente precisa se arrepender. Então a gente precisa passar por um momento de arrependimento que vai acontecer quando eu me dou conta daquela falta que eu fiz. Seja ela maior ou seja menor, eu preciso passar pelo momento de arrependimento.
Depois que eu passo pelo momento de arrependimento, eu vou passar por situações ou pelo momento de expiação, onde eu vou resgatar, onde eu vou vivenciar aquelas situações que eu já vivenciei, né, para eu entender o que significa isso. Vou me colocar no lugar do outro, vou passar por coisas que o outro teve que viver, né, eu teve que vivenciar a partir das minhas ações. É como se a gente trocasse de papéis. E eu passo por isso agora e eu vou acolher esses sentimentos. Ou não, né, o acolhimento ou não do sentimento vai depender se eu vou conseguir chegar nesse momento de reparação ou de cura, que é o que chama ali. Então vejam como é interessante, não basta me arrepender e dizer, me arrependi, desculpa, deu. Não, a gente vai passar pela expiação para ver se realmente eu entendi isso, né? Então, às vezes a expiação até se confunde com a prova, porque, né, às vezes até o limiar das duas é muito próximo, né? Mas vamos pensar que a expiação ela sempre vem como consequência de algo que a gente fez anteriormente. E a reparação ou a cura, que é quando realmente a gente vai dizer, agora eu entendi isso, agora eu aprendi, vem num terceiro momento, né? E aí lá no Evangelho, né, no capítulo 5, ele vai nos dizer que o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscado e voluntariamente antes que imposta e constitui prova de forte resolução. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Que o sofrimento vai passar pelos momentos de queixas, de dificuldades, né? Eles fazem parte, isso faz parte do processo, né? Mas ele é uma expiação exatamente quando ele permite que o progresso aconteça, né? Que a gente modifique, que a gente siga em frente e que a gente passe por esse momento de reparação. E aí vem a pergunta da Ana, né? Como está essa área de expiação na minha vida? Como eu tenho lidado com essas situações que eu vivencio, né? Em momentos simples e pequenos, quando às vezes eu reclamo do outro que deixou de fazer alguma coisa para mim e de repente eu estou 2, 3 minutos depois fazendo a mesma coisa para um outro lá que eu acabei de receber e que eu não gostei, né? Então não é nada grandioso demais para a gente avaliar. A gente precisa entender essas pequenas coisas nos pequenos momentos que a gente vivencia, porque é o tempo inteiro as oportunidades que a gente tem de perceber como que a gente está lidando com isso, né? E claro, a gente passa por esse processo, assim como o arrependimento, a expiação e a reparação, esse processo de mudança, ele também exige paciência de cada um de nós. Não é de uma hora para outra que a gente consegue mudar, não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir amar todo mundo, sair abraçando, ser eternamente amoroso, não é assim que funciona. A gente sabe que a gente tem contato, a gente convive com pessoas, com espíritos que estão aqui como nós, buscando o seu aprimoramento moral, mas que têm dificuldades conosco, que temos, né, dificuldades de relacionamento, que há uma história anterior do passado, que agora às vezes é muito latente, né? Então, esse exercício, ele é pequeno, ele é diário e ele é constante. E ele é essencial que a gente se perceba nele, né, para que a gente consiga seguir em frente. E por fim, como que está essa questão da missão na minha vida, né? Como eu disse antes, a intenção não é que a gente se intitule missionários, porque de fato estamos bem longe disso, né? Mas entender de que essas missões elas são mais ou menos gerais e importantes e que talvez elas estejam exatamente nos grandes desafios que a vida nos propõe. Por que não pensar que acolher uma pessoa que é necessitada não é uma missão no momento em que eu faço? Por que não pensar que auxiliar o meu próximo, né, entender de fato o que é essa prática da caridade que vem tão à tona, né, quando a gente estuda a doutrina espírita, não faz parte desse processo de construção dessa área, desse lado missionário que a gente precisa buscar nas nossas vidas? Então, que a gente entenda, e às vezes é difícil isso, né? A gente pensa que que ainda está muito longe para a gente chegar. Né? Se a gente se compara com Jesus, é muito distante, tá muito longe. Mas talvez o caminho seja a gente se entender próximo desse modelo, como de novo Emmanuel nos trouxe ali no início, e identificar quem somos nós ali. Quem somos... que tipo de discípulos nós temos sido nessa caminhada, né,
desse conhecimento em relação a esse modelo. A gente já conhece, já passou momentos, a gente já teve vidas e reencarnações em que a gente talvez nem conhecesse Jesus. A gente já conhece, e hoje, encarnados na Terra, o nosso livre-arbítrio nos permite estar em locais que talvez a gente não tenha a oportunidade de estar em momentos posteriores. Lembrei da Débora agora. A Débora esteve conosco no sábado, numa capacitação que a gente fez aqui, e ela chamou a atenção da gente assim, que a gente observe, porque hoje a gente entra na casa espírita a hora que a gente quer. A gente abre a porta, a gente vem, a gente é acolhido, a gente escuta uma palestra doutrinária e ninguém está lá na frente dizendo, você pode ou você não pode. Quando a gente desencarna, se o nosso padrão vibratório não estiver de acordo com aquela casa ou com aquele local que a gente quer frequentar, a gente não vai nem conseguir chegar perto. Não porque alguém vai impedir, mas porque a gente não vai conseguir. É como se a gente não conseguisse se aproximar. Então hoje a gente consegue estar perto daquele inimigo que talvez tenha uma dificuldade imensa com a gente. Talvez quando a gente desencarne a gente não consiga mais, porque a gente vai se identificar como tal. Então o nosso propósito aqui é entender que esses pequenos avanços, mesmo que talvez às vezes a gente não valorize, eles são importantes para construir essa área, que é a tal da área da missão da nossa vida, né? Que ela menciona. Então, acho que ela consegue, nessa explicação, né, nos ajudar para que a gente entenda, de fato, que vamos errar, né, que estamos aqui para aprender, mas que nas poucas coisas que a gente faz, né, nas mínimas coisas diferentes, especialmente em relação aos nossos pensamentos, porque agir é bem mais difícil, né? Mas se a gente conseguir modular os nossos pensamentos, modificar, equilibrar um pouquinho, com certeza a gente já vai fazer uma diferença grande, né? Para esse processo evolutivo que todos nós precisamos chegar. E aí, para a gente encerrar, a pergunta, né? Que caminho a gente vai escolher para que a vida nos encontre? Os maiores recursos para a gente enfrentar essas provas, essas expiações, são a resignação, o autoconhecimento e principalmente a fé na justiça divina. Essa crença, né, essa fé raciocinada, essa fé robusta, não essa fé que passa rápido, né, que não nos traz uma consistência, né? Eu lembrei até daquela passagem de Jesus, acho que ela menciona no livro também, sobre a cura do cego. E quando Jesus cura o cego, ele passa por 2 etapas. E numa primeira etapa, Jesus pergunta para ele, né? Você vê, você está enxergando? E ele diz que ele vê vultos, ele vê as pessoas caminhando, ele já vê alguma coisa, mas ele ainda não está vendo. E na segunda etapa é que aquele cego de fato, né, enfim, existe a cura e ele vê nitidamente o que está acontecendo, né, consegue distinguir as pessoas e assim por diante. Assim é esse nosso processo de cura também. Assim é esse caminho que Jesus nos alerta e que diz pra gente, vá para casa, não vá para a aldeia. O que ele quer dizer com isso, né? Primeiro olhe para dentro de si. Olhe na sua casa, olhe para dentro de si. Depois, quando eu estiver forte, quando eu estiver preparado, eu vou conseguir olhar para o outro. Né? Isso não é ser egoísta, não é ser individualista. Isso é se dar conta de que a gente precisa se preparar para esse contato com o outro. Talvez às vezes a gente queira se anestesiar, como ela dizia lá no início, né? E aí a gente pensa que a gente tem que ficar a nossa encarnação inteira anestesiado até a gente aprender a gostar da gente. O grande desafio é que a vida está vindo e a gente está caminhando. A gente não pode ficar parado esperando. Né? E o convite dela é essa. Observa. É esse, né? Observa, a gente vai ter que caminhar, a gente não pode ficar parado. As coisas vão acontecer e talvez a gente tenha que fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Mas se a gente fizer com intensidade, com a profundidade necessária cada uma delas, a gente vai fazer de uma maneira tranquila, né? E a gente vai conseguir perceber esses crescimentos. Aqui não dá para ler, mas ela fala um pouquinho na parte de trás do livro, né? Ela diz, né? Faz o convite para que a gente desperte além do sofrimento, para que a gente caminhe a travessia da esperança, viva inteiramente, né? E diz:
aos que já despertaram, né? Aos que despertarem, aos que vão despertar, a estes me rendo e digo, é preciso caminhar. Então, ao despertar para o caminhar, né? Ao caminhar para o despertar. Essa via de mão dupla é importante que a gente entenda. E aí ela diz, né? Assim que a vida nos encontra. Vamos juntos? Vamos juntos, né? Vamos juntos entender melhor disso. Vamos juntos entender da grandiosidade dessa doutrina nas nossas vidas. Né, de que a gente ainda pode fazer escolhas, de que a gente ainda pode entender algumas coisas importantes, que a gente ainda tem muito a caminhar, mas que mesmo que a gente não se sinta o peregrino, ou que muitas vezes a gente se sinta o andarilho, que a gente nunca esqueça que a gente não está sozinho. Né? E que junto de nós, apesar das figuras aparecerem o indivíduo, porque o objetivo dela é o autodescobrimento, né? Mas a gente pode pensar que somos uma série caminhando. Né? E à medida em que a gente começa a andar um pouquinho mais rápido, talvez fique naquele momento algumas pessoas caminhando um pouco mais devagar, né? E aí eu vou encontrar outros ali na frente, e aí ali na frente eu vou acabar caminhando mais devagar porque eu cansei, e aquele que descansou vai me encontrar, e assim a gente segue nesse caminhar, né? Entendendo que é de forma conjunta que a gente também consegue atingir aquilo que a gente se propõe, que é de fato o nosso crescimento espiritual. Agradeço muito a atenção de cada um de vocês. De novo, fica o convite à leitura do livro. Para quem quer falar ou entender um pouquinho melhor a visão dela sobre o luto, eu acho que é bem interessante. Ela fala algumas coisas bem práticas, assim, dessa coisa da perda de quem viveu isso muito próximo, né? Eu acho que vale a pena. E aí depois ela encerra o livro falando, né? Como eu disse, cada capítulo com exercícios, mas falando um pouquinho dessa grandiosidade da doutrina na vida de cada um de nós. Muito obrigada.